Olá, graça e paz, tudo bem? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, pastor Salatiel Silva. É pela graça que estamos aqui e pela verdade que um dia nos libertou. E hoje vamos para mais um episódio do podcast Graça e Verdade. Desde já, quero te pedir um favorzinho. Se inscreva em nosso canal, ative aí o sininho, compartilhe esse podcast. Fazendo assim, o YouTube vai entender que nós estamos com um assunto relevante. E com certeza nós temos. Também siga aí nas nossas redes sociais. Hoje eu tenho um prazer de receber aqui nos nossos estúdios um pastor com uma história tremenda e muito edificante. O pastor que hoje nós trazemos para o nosso podcast é o pastor Ival Rodrigues, pastor da Assembleia de Deus, lá na Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais. Pastor Ival, seja bem-vindo, se apresenta ao nosso público. A paz do Senhor, pastor Salatiel, é um prazer, um privilégio, né? A paz do Senhor a todos que irão assistir, né, esse podcast. É uma satisfação, um privilégio estar aqui contigo neste momento. O privilégio é todo nosso. Todo o público aqui do podcast Graça e Verdade é privilegiado com a tua presença, pastor Ival. E hoje o nosso assunto aqui é sobre a obra de Deus. E se é sobre a obra de Deus, nada melhor do que um pastor que tem aí dedicado a sua vida no ministério. Falando no ministério, quantos anos de ministério, pastor Ival, e quantos anos dirigindo a igreja? Pastor Salatiel, já pela bondade, né, e a misericórdia do Senhor, já estamos já há 15 anos envolvidos já na obra do Senhor e diretamente pastoreando igrejas já há 12 anos. Então, hoje já estou na 4ª igreja lá na cidade de São José dos Pinhais, a grande São José dos Pinhais, né? Como diz a cidade do avião, né? Eles comentam, só está crescendo a cidade de São José. E nossa Assembleia de Deus é muito forte, o senhor sabe, o senhor conhece, né? E o nosso pastor presidente, pastor Ival Teodoro da Silva, e eu tenho o mesmo nome e sou sobrinho dele, né? E uns chamam de pastor Ival Sobrinho, e estamos lá auxiliando o nosso presidente. Subcongregação, pastor setorial, o que o senhor exerce ali na igreja? É um pastor local só? Isso, nós chamamos lá pastor de igreja, né? De uma congregação ligado à sede nossa, que é na rua Joinville, 2375, bairro Pedro Moro, no centro. E o senhor, né, mora no nosso bairro da igreja que eu pastoreio, né? Um bairro também que está crescendo muito. E a nossa igreja hoje é uma igreja forte também ali em Colônia Rio Grande, né? E próximo ao Mercado Jacomar. A nossa igreja é uma igreja para 300 membros, né? E uma igreja completa com orquestra, banda, né? Grupos, músicos, completo, né? Inclusive o senhor já visitou lá, já vai ministrar também. Sim, eu tive um prazer e eu quero aqui, até que o pastor Ival antecipadamente já passe o endereço, porque é uma igreja de pessoas sérias, uma recepção assim calorosa. Eu aprendi com um pastor que ele dizia assim: a primeira impressão é que fica, porém as últimas são as mais duradouras. Então, desde o início que eu entrei na igreja do pastor Ival, eu lembro como hoje, veio um diácono, me atendeu juntamente com a minha família, nos levou até o assento, terminou o culto, pastor Ival desceu da tribuna, nos recepcionou e aquilo nos cativou. E é isso que cativa o povo, né, pastor Ival? Verdade. Esse carinho. Eu estava conversando com o Jackson aqui no off, né? O Jackson falando de um pastor com mais de 300 membros e ele fazia questão de cumprimentar um por um. Isso faz toda a diferença e essa igreja pastoreada por pastor Ival tem essa qualidade. Eu já quero que o pastor passe o endereço e os dias de culto dessa igreja aí. Com certeza, pastor Salatiel, com certeza. Para nós é um prazer, é uma igreja acolhedora, uma igreja família. Eu sempre prego isso, né? O meu lema é isso, de dar atenção para todos, sem acepção. Lógico que circula muitas pessoas ali e entra diversas pessoas ali, pastores, obreiros, jovens, mas procuramos dar atenção para todos, né? A nossa igreja ela está localizado na rua Leone Décimo Dal Negro, número 86, Colônia Rio Grande, próximo ao Mercado Piraquara. Mercado Piraquara
tem crescido também aquele mercado ali no bairro, né? E já conquistei o gerente. Olha aí. Gerente Douglas do mercado. E ele é de uma comunidade, mas é irmãozão meu, eu quebro esse protocolo, né? Uhum. Nós somos bem abertos assim ao diálogo, né? Sim. E isso é bom, é um Deus só, é um céu só, né? E então nossos cultos ali, pastor Salatiel, o forte é o domingo, que é o culto da igreja, é o culto com a família, aonde tem todos os grupos ali completo, orquestra tocando, né? E tem o trabalho com as crianças, jovens, adolescentes. Então, no domingo, o horário é 18h30, 6h30, né, da tarde. E no sábado nós temos os cultos de jovens, adolescentes, 7h30 às 9h30. E no domingo, né, das 18h30 às 21h30. E na quarta-feira é a noite da vitória. Inclusive, eu saí do culto da vitória e já vim aqui para os estúdios gravar com o senhor aqui. Obrigado, pastor Eval, obrigado. E eu reforço aqui o convite. Você de São José dos Pinhais, ou cidades vizinhas, bairros aí, visite essa igreja. É uma igreja muito acolhedora, é parede com o mercado Piraquara. Pastor, devido a esses anos aí pastoreando, e hoje nós temos um dado alarmante, principalmente para os pastores dirigentes de igreja, né? Que é o esgotamento físico e mental. Por que também não dizer espiritual? Está sendo acometido diversos pastores com o chamado burnout, né? Eu fiz o levantamento antes de vir para cá sobre um instituto americano, e esse instituto vai dizer que 56% dos líderes sofrem com depressão. 65% se sentem solitários e isolados. E um em cada pastor está em risco de esgotamento, que seria o burnout. E eu vi agora, também antes de sair, que no Brasil, entre 10 pessoas, 8 têm esse burnout. E está mais relacionado a líderes religiosos. O que o senhor pode me falar sobre esse tempo que o senhor tem dirigido, se isso também tem chegado ao senhor, esse esgotamento, esse sentimento de estar isolado, o que está acontecendo em nosso meio? Pastor Salatiel, tema muito importante, né, que o senhor abordou, e o que eu posso te dizer? Eu não posso ser hipócrita, né? Aqui falar que é tudo um mar de rosa, que está tudo tranquilo, que não, a realidade, os dados, como o senhor mesmo trouxe, já demonstra que existe, né, esse esgotamento e essa dificuldade. E realmente, de praticamente 15 anos que eu estou envolvido no sistema ministerialmente, realmente é esgotante, é cansativo. E aí eu sempre gosto de observar assim, os dois lados. Um pastor que leva a obra de Deus, como nosso mestre Jesus Cristo deixou de exemplo, de nós cheirarmos ovelhas, estarmos no meio das ovelhas, ir atrás, né, da 99, buscar, resgatar, não é para qualquer um. Levar o ministério de qualquer jeito, né, só por glamour ou status, pode até, como posso dizer, se tornar mais leve. Mas realmente, quando o homem de Deus, ele se doa, né, ele leva com seriedade a chamada que Deus confiou para ele, entra nisso que o senhor trouxe agora. Cansa mesmo. E só Deus para nos fortalecer, só Deus para nos dar graça para nós vencermos. O apóstolo Paulo, ele já disse, né? Chegaremos dias trabalhosos, difíceis. E esses dias nós estamos vivendo, o pastor Salatiel. E tem um livro do pastor Hernanes Dias Lopes, né? É um excelente palestrante, todos nós sabemos disso, Hernanes. E ele tem um livro de pastor para pastor. E esse livro é da minha cabeceira. Olha. Então sempre eu tenho que estar relendo esse livro. É um livro muito gostoso de ler, né? Prático,
de pastor para pastor, a realidade, as claras. E realmente ele dá ali instruções relevantes para nós levarmos o evangelho, né, com seriedade, mas também cuidando da nossa saúde emocional, né, física. Então, hoje, um pastor que realmente se doa, como o senhor mesmo relatou agora, de terminar o culto, eu descer, atender as pessoas, te dar um abraço, não sair para a porta do fundo, entrar no seu carro e ir embora e terceirizar o trabalho pastoral. Mas quando nós encaramos mesmo com amor, amando as almas, é cansativo. Porque hoje se preza mais carisma do que caráter. Mas nós estamos, né, nessa era aí dos status gospel, né? A ostentação, né, virou o evangélico, virou até, né, moda, fama, né, os status, o carisma, e aí terceiriza-se tudo para esses líderes que pensam assim. Para eles, acho que eles enfrentam menos trabalho, mas para nós que lideramos com responsabilidade, com temor, com amor, realmente entra nesses dados que o senhor trouxe. Por isso que eu disse, olha a vida nossa pastoral. Eu trabalhei hoje o dia todo no escritório de contabilidade, que é dentro do sistema da igreja mesmo, a nossa sede. Fui atender o culto da Vitória da igreja, que eu sou pastor, peguei um obreiro meu e estou aqui com o senhor agora, que é o Thomas, que está me acompanhando e me assessorando como obreiro. É o teu Timóteo, né? e quando o senhor falar das ovelhas, me vem a memória que o senhor tocou sobre as 99. O engraçado, pastor Ival, que o aprisco, ele não tinha porta, né? O aprisco não tinha porta. Então, para a ovelha sair, o pastor tinha que se deitar, fazer como se fosse uma escada para a ovelha sair. Naturalmente, quando ele se deita, ele vai ao solo. O solo é onde está todo o odor da ovelha. E ao pisotear, esse odor ele se impregna no pastor. É por isso que Jesus disse, o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. Mas houve uma história contada na Bíblia que uma se desgarrou. Aí muitos dizem, o aprisco deixou 99 no aprisco. Mas esse aprisco não é que ela estava desgarrada ou estava ao Deus dará ou vulnerável a qualquer ataque. O aprisco, eles tinham a sua proteção. Estava usando cuidados também. Estava sendo cuidado. Porém, tinha uma. E essa uma valeria arriscar a vida para resgatá-la. E hoje que nós vemos, pastor Ival, pseudos pastores. Por um evangelho glamourizado, o que importa é mostrar para a mídia, pelo menos as fileiras da frente. Porque as fileiras de trás, ninguém se importa. Por que eu digo isso? As primeiras fileiras são sempre ocupadas por pessoas que têm poderes aquisitivos ou têm algum envolvimento em alguma área que seja destaque. As 99 está lá, mas está guardado, está no aprisco. E ainda que esses pseudos eles não levem a sério, o bom pastor guarda as outras ovelhas no aprisco. Aí levanta-se lá a palavra de Deus, lá em Ezequiel, que Deus vai dizer assim, eu, o pastor, vou pastorear minhas ovelhas. Ou seja, ainda que vocês vão negligenciar, eu pastorearei minhas ovelhas. Ela não vai se desgarrar. E eu vejo pastores igual o senhor, como outros pastores que nós estamos comentando aqui, que cheira ovelha. Então, quando um pastor cheira ovelha, e eu sempre digo que pastor cuida de ovelha, e ovelha gera ovelha. Mais ovelhas que vai para o seu aprisco. Claro. Porque essas ovelhas vão gerar, sabendo que tem um pastor que vai cuidar. E eu quero parabenizá-lo pelo bom trabalho que tem feito, pastor Evaldo. Amém, obrigado. E realmente,
é trabalhoso e muitos líderes não querem ter o trabalho de realmente cheirar a ovelha, cuidar da ovelha, dar atenção para a ovelha. O nosso trabalho é com seriedade e com amor, a não fazer acepção de pessoa, como Jesus não fez, né? Jesus, ele palestrava para doutores, mas ele dava atenção para a mulher pecadora. Sim. Né? Ele deixou de se alimentar fisicamente e ficou ali para trazer uma água viva para uma mulher que precisava, Poço de Jacó. E eu estive 3 anos atrás, antes de estourar a guerra em Israel, eu estive numa viagem de peregrinação pelo Egito e Israel. E nós ficamos alguns dias no Egito e depois fomos para Israel. E lá em Israel, nós fomos lá em Belém, né, onde começou tudo. E aí o guia, né, que estava ali traduzindo para nós, orientando, ele nos levou, né, onde ficavam as ovelhas. Era, né, uma pirambeira, era um aprisco ali, bem trabalhoso. E ele falou, os pastores de ovelhas andavam por tudo isso aqui, cuidando. Então, é trabalhoso quando a pessoa realmente protege, cuida, acompanha. Então, o trabalho de Jesus, o legado, o exemplo dele, poucos querem colocar em prática diária. Porque eu sempre falo que falar é fácil. Sim. Como nós estamos aqui, né, nesse estúdio aqui maravilhoso, né, do Jackson aqui. Mas trabalhar no dia a dia, ir para as favelas, para os valados, né, atrás das almas, pregar o evangelho, que eu quero ver, descer do pedestal. Verdade. E nós precisamos mais do que nunca, nos dias atuais, né? É importante o carisma, sim, vem acompanhado do caráter, do esforço. Se não tiver isso, né, pastor? Quando o senhor falou de Paulo, eu fui lá na masmorra, quando ele está à beira da morte, juntamente com Lucas, sozinho. E depois ele vai ser decapitado e ele vai estar sozinho. E o legado que ele deixou é seguido até hoje. Mas nós vamos acompanhar toda a história de Paulo. Por uma grande parte ele esteve acompanhado. Mas quando ele mais precisava, ele estava sozinho. Tinha Lucas, mas praticamente sozinho. Ao ver Jesus comissionando 70. De 70 ele extrai e fica com 12. Dos 12, um fraquejou, vão se por 11. Desses aí ele contava com 3, mas no dia da tua morte só tinha 1. O que eu quero dizer com isso é que o trabalho pastoral é tão árduo, pastor, e o senhor tem toda a propriedade para falar, é tão árduo. Pastor de verdade, né, que cuida, que vela. Eu sou de uma época que se nós faltássemos 2 cultos, o pastor batia na porta de casa, não era para cobrar o dízimo, era para saber como nós estávamos. Está tudo bem? Tem o que comer? Tem o que vestir? Temos, pastor. Então por que vocês não foram no culto? Agora, não, pastor, nós não fomos, que nós não tínhamos nada para comer e tão pouco roupa para vestir. E ele se preocupava em cuidar dos membros para dar esse conforto, né? Hoje não se faz. Se faltar, amém. Se vir também, amém. É os pseudos, né? E eu vejo pastores que se doam de verdade e que se portam de verdade, porém são sufocados por esses pseudos que a mídia propaga, né? É um trabalho tão eficaz que o senhor faz, pastor Ival, que o seu tio faz. Muitas vezes a mídia não mostra, né? Aquele que vai para uma favela. Eu lembro que Jesus saiu lá da Galileia e vai lá para Gadara, nas montanhas de Golã, só por causa de uma pessoa. E ninguém queria ir para Gadara. E Jesus deixou todo o seu conforto aqui na parte da Galileia para ir para a Gadara, para tirar
um jovem que estava sendo possesso, dominado, né? Então, pastores assim como o senhor, faltam nos dias de hoje. Hoje nós estamos vivendo um pseudo evangelho, não um evangelho genuíno de pessoas que realmente pegam a mão no arado, como o senhor tem pego aí. Qual o conselho que você dá para essa geração? Nós estamos vendo até o Thomas aqui e nós estávamos comentando, né? Eu tive até palavra chula, falava você, puxa, né, do pastor, mas eu senti orgulho de andar com o meu pastor presidente, de pegar na mala dele, de sentar para ouvi-lo. E graças a Deus, eu cheguei aonde eu cheguei porque eu tive essa humildade e esse interesse de estar com eles, né? Qual o conselho você daria para esses pastores que se iniciam agora a sua caminhada, pastor Ival? É pegar o exemplo de Timóteo, né? Que recebeu as orientações do mestre Paulo, né? O seu líder, e Timóteo deu ouvido, escutou e foi bem sucedido. Então, eu também, a minha história não é muito diferente do senhor, pastor Salatiel. Eu também comprei, assim, no bom sentido, né? Situações adversas para chegar onde chegamos, né? E realmente eu também puxava a bolsa dos pastores, né? Carregava e chamava, né, a gente, né? E daquele jeito, mas não demos ouvido e permanecemos. E Deus, então, vai honrando. Mas precisa perseverar, né? Vai ter mesmo os retalhadores, né? Tem. Retaliações vão chegar. E eu vejo hoje, pastor Ival, uma geração que tem teorias. Né? E ainda mais hoje com podcasts aí, os cortes, né? Ninguém vê todo um contexto, é só o corte. E devido a esses cortes, essas pessoas ganham aí seguidores e vai se propagando. Mas prática mesmo, eles não têm. O comprometimento, né? A seriedade, né? O legado mesmo, isso precisa essa geração aí aprender, né? Com os nossos pais, né? Os pais da igreja lá do início, homens de Deus simples, mas que abriam a boca e profetizavam a palavra e se cumpria, né? Faziam a oração, o enfermo era curado. Hoje essa aberração, né? E não sai nada, e nós precisamos, né, voltar para a prática da oração, do jejum, né, do comprometimento com a Escritura, para Deus nos honrar. Nós, pastor Salatiel, somos uma igreja missionária em São José dos Pinhais. Nossa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que no estado do Paraná, dentro da própria Assembleia de Deus, que é uma instituição muito grande, muito forte no Brasil todo, né? Nós somos a Assembleia de Deus mesmo, a raiz, né? Mas São José dos Pinhais, ela se destaca em uma igreja missionária, porque o pastor presidente, o pastor Ival Teodoro, né? Ele é um pastor missionário. E em várias viagens missionárias que eu fui como o primeiro vice-coordenador de missões do campo do Ministério Eu Sou, olha quantos cargos, né? O senhor falando de correria, de peso, de canseira, olha só o quanto nós temos de compromisso no reino e estamos fazendo com alegria, com prazer. Eu estou hoje aqui com alegria poder atender e tirar esse tempo aqui com o senhor. Mas eu trabalho nas missões, sou pastor de igreja, auxilio o presidente na diretoria, né? E cuido da família, que é o primeiro passo, primeiro lugar. Ministério. Né? Concilio tudo isso e estamos aí se doando, dando nosso melhor. Então nós temos hoje 170 famílias espalhadas para o mundo todo, representando a cidade de São José dos Pinhais, no estado do Paraná. Nós temos 40 obreiros missionários na África, em Guiné-Bissau, na região de Guiné-Bissau, na África, fazendo missões. Nós temos no Paraguai 15 famílias de missionários
fazendo missões no Paraguai. Nós temos 3 na Argentina, nós temos 15 nas ilhas de Guaraqueçaba, aqui no Paraná, nós temos missionários 7 na Indonésia, 5 na Índia, Meu Deus. nós temos missionários na Bahia, no Minas Gerais, Ilha do Marajó. Inclusive, há um ano atrás, eu estive lá com o pastor presidente, com a comitiva de pastores, na Ilha de Marajó. Descemos a Belém, daí de Belém fomos à cidade de Portel, que é a cidade maior do município, e de lá pegamos a famosa rabeta, os barquinhos, as canoas, andamos de canoa, rio adentro, e fomos no meio da selva mesmo, e temos um projeto jovem lá, cuidando de várias crianças. Tem um projeto, né? Já diminuiu pedofilia, já diminuiu o abuso, porque chegou orientação, tem professoras orientando, tem ensinamento, dá alimentação. Compramos um barco lá para carregar as crianças ribeirinhas até o projeto Marajó, né? Não aqui se exaltando, longe disso, né? Mas é o testemunho. Claro. A minha esposa doou um carro dela, Que benção. quitado para comprar um barco lá, um investimento de R$35 mil. O barco está lá. E fui também para Juazeiro do Norte, numa viagem missionária, lá na terra do Padre Cis. E a idolatria é muito grande, mas graças a Deus nós temos missionário lá, ganhando almas. Agora faz uns 3 meses que eu estive no sertão baiano, andando lá 40 quilômetros de 60 na poeira, povo lá sofrido, mas pregando a palavra, evangelizando, ganhando almas. Então, em tudo isso aí, São José tem uma parte dessa evangelização. Então, nós chegamos lá, arregaçamos as mangas e fomos entregar folheto a pé, no sol quente, fomos evangelizar, fazer cultos nas praças, né? Coisas que as pessoas hoje, essa era, eles só querem os grandes congressos, Exato, né? exato. Só a fama, né? O status para eles, mas não querem realmente fazer como Jesus, pagar o preço. Pastor, polemizando um pouco aqui, dá um pouco de polêmica. Esse trabalho missionário eu amo também. O senhor falou aí de Belém, estive em Belém, Anori, Benori, Manacapuru, Manaus, Ilha do Camaleão, de Anori, que é uma cidade no interior do Amazonas, para a Ilha do Camaleão, na época dava mais ou menos umas 6 horas. Hoje com rabeta é umas 3 horas. E eu lembro, pastor Hélio, que é o pastor da Assembleia também lá, pastor Hélio, pastor Cristiano Barbosa, que hoje é pastor presidente, lá em São Paulo de Valença, já chegando perto da Colômbia. E nós fomos de rabeta e a vegetação tomou conta da água e vinha jacaré por baixo. E nós chegamos na Ilha do Camaleão. Essa Ilha do Camaleão, pastor, era habitada por índios canibais. E Deus deu uma revelação para o pastor Ivanilson, se eu não me falha a memória. E ele falou, vou para lá e pregar o evangelho. Todo mundo, não, você é maluco, você vai lá, você vai morrer. São canibais. Resumindo a história, toda a ilha se converteu. Eu preguei num congresso lá. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, não vai vir ninguém. Né? Só vai ser só a aldeia aqui. Pastor Ival, o culto tem hora para começar, só não tem hora para acabar. Olha aí. Era à noite, o Rio Negro, o Rio Solimões ali, você via de longe uma luzinha, ia chegando rabeta. Eu preguei lá, tinha mais ou menos, acho que 1.500 pessoas na ilha. Aconteceu com nós também, lá no Marajó. Aí chegando os barcos encostando. Vai chegando encostando. E aí, o cacique, que também se converteu, fez um banquete, um negócio tremendo com as iguarias que eu não consegui comer aquilo lá, não. Mas aí que eu quero dar uma polemizada aqui no assunto. Falando de missões, ótimo. Aí, essa questão de glamour. Uma grande parte, nós não somos o culpado por isso? De não valorizar pessoas, por exemplo, um jovem como Thomas, jovens, ou até mesmo irmãos já mais velhos, na igreja, e aí que podem fazer um trabalho, mas nós
trazemos os medalhões. Ou seja, nós fazemos, o senhor fez todo esse trabalho missionário, que coisa linda. Aí vamos fazer um congresso, e esse congresso para enaltecer primeiramente a Deus, mas para mostrar esse trabalho, mas aí nós trazemos os medalhões como a cereja do bolo. Nós não estamos alimentando esse povo também? Exatamente. Erradíssimo. Né? Não sabem fazer as escolhas certas. Mas por quê? Eles querem atrair público, status, né? Dinheiro, porque eles vão cobrar até ingressos, tem lugares aí, sim, né? Para poder faturar, enquanto o evangelho de Jesus genuíno é amor, é voluntário, né? É simples o evangelho. Quem complica o evangelho é o ser humano. Sempre foi, né, pastor? É o ser humano. Né? Que eles mesmos que complicam, mas o evangelho é simples. E nós temos um método de trabalhar em São José dos Pinhais e nem por isso o nosso campo, a nossa igreja não deixa de crescer. Como eu disse, nós temos TV Mão Amiga São José dos Pinhais, né? O pastor Ival, presidente, é um homem visionário, mas tudo com seriedade, com clareza, com amor, tudo visando almas, não só retorno financeiro, né? E os nossos congressos aqui em São José, nós fazemos isso que o senhor trouxe a ideia. Nós trazemos os missionários que trabalham já com isso. Sim. Nós honramos eles. Aí você pega um missionário que às vezes não é tão letrado, não tem uma boa oratória, mas com o testemunho dele de vida diário, nossa, deixa esses abençoados aí, desses grandãos aí no chinelo. E é o testemunho, né, pastor? É a vivência. Que vai ganhar. É você passar e você ter moral para dizer isso. Moral. O senhor falou da esposa do senhor, claro, não enaltecendo, mas a atitude dela foi muito nobre. De doar um carro para uma obra missionária. Aí, recentemente, teve um evento no Rio de Janeiro. Não sei se o senhor ficou sabendo, no estádio do Maracanã. 4 ou 5 pessoas se reuniram para fazer esse evento. Todo o dinheiro, me foge agora a memória quanto que foi, mas todo o dinheiro arrecadado, para onde foi? Aonde vai ser investido? Cadê o resultado, né? Cadê o resultado? Aonde está missões? As pessoas não se importam mais com ninguém. Dificilmente vai levantar outras pessoas que têm esse mesmo coração solidário. Vamos ao Brasil adentro, aí ribeirinhos, vamos para cima, vamos para o norte, vamos para o nordeste. Tem pessoas precisando, mas ninguém quer ir lá, porque lá ninguém não tem status, pastor. Eu acredito que o senhor já deve ter acompanhado e escutado e ouvido a missionária Kelly Gaspar. Sim, claro. Ela é uma gigante, sim, aquela mulher. Eu estou vendo aqui no estúdio a foto do leão, né? E o lema dela também. Nós estivemos lá em Belém do Pará. Ela está a 250 da capital, numa região Campos Brancos, numa cidade chamada Maracanã. É terra mesmo, né? Onde ela subindo lá para o Maranhão, divisa já. E ela tem um projeto lá. É tremendo, você se assusta. Deus deu para ela não tinha nem condições, Deus abriu porta, ela comprou uma área lá enorme, como se fosse uma fazenda assim, gigantesca. E o que ela fez com essa fazenda? Ela foi recrutando missionários, treinou, capacitou, e os próprios missionários trabalham ali, foi construindo casas, chalés, escolas. E ela tem diariamente ali trabalho com crianças que são abusadas, mulheres, pessoas que são abandonadas. E o trabalho dela é gigantesco que ela tem lá. E nós estivemos lá, presenciamos. Então ela ganha de muitos pastores, vou ser sincero, ela ganha. Ela ganha de muitos. Ela é uma gigante, uma guerreira. E no anonimato.
E quem se propõe, né, pastor Ival? Quem se propõe a trabalhar, ainda que não seja visto. Lembra Davi? Davi não era visto por ninguém. Nos olhos humanos, mas por Deus, Deus estava vendo. Eu lembro quando Samuel, pela escritura, Samuel vai ungir Davi. Aí passa-se os irmãos, nenhum desses o servia, mas nos olhos de Samuel, esse é o cara, esse aí vai servir. Aí Deus manda chamar Davi. Samuel não viu nenhuma qualidade. Aí Deus disse assim, espera que eu vou te mostrar 7. E Deus mostra 7 qualidades que Davi tinha, que Samuel não viu nenhuma. Ou seja, as igrejas hoje, eu falo de modo geral e sem apontar uma igreja. Sim. Mas de modo geral, é uma outra que sobressai sobre si. Não investe mais. Por que não investe? Porque dá trabalho. Sim. Hoje, pode parecer até uma coisa repetitiva que eu vou falar, mas o fato do senhor trazer o Thomas aqui é um sinal que o senhor está investindo nele. Ainda que não seja um investimento financeiro, mas só o fato dele acompanhar, dele ver os seus passos, o que você trilha, o que você faz, isso vai enriquecer tanto espiritualmente quanto ministerialmente a vida dele. E é investir. Eu falo nisso, pastor, porque eu tive um pastor que investiu em mim. Exatamente. Quando todo mundo não quis investir. Ninguém me via. Isso aí não serve para nada. Mas ele fez o que o senhor está fazendo agora com o Thomas. Me acompanhe. Ele ia pregar, eu estava com ele. Ele ia nas reuniões, que ele era o pastor setorial, eu ia com ele. Reunião geral, eu ia com ele. Às vezes eu tinha que ficar lá de fora, que era reunião só de pastor, mas eu ficava lá aguardando ele. E Deus te honrou. Honrou porque ele investiu. Hoje as igrejas não investem mais em ninguém. E a Bíblia sempre vai dizer que o maior investimento é no ser humano. Pronto. São em pessoas, não em coisas, né? Exato. E hoje nós estamos num mundo que materialista. Uhum. Que o que tem valor são coisas. Não Se pessoas. eu não estiver com um carro luxuoso, do ano, né? O glamour, o status, parece que eu não tenho muita significância para a sociedade. Sim. Né? Mas eles deixam, aquilo que o senhor falou agora, pontuou muito bem, os mínimos detalhes na vida de uma pessoa que quer ser alguém, que quer mudar. Se fosse escutar aqui, se nós tivéssemos tempo hábil para ouvir aqui, desde da minha trajetória de conversão, por mais que eu nasci num lar evangélico, cristão, mas eu tive um início, né? Uhum. O senhor também, nós ficaremos aqui muitas Sim, horas, sim. né? Para chegar onde chegamos. Mas graças a Deus, que Deus usou um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, para nos achar, para olhar por nós. E por isso nós estamos aqui. Então não foi por um acaso. Não somos obra de um acaso. Né? Por isso que o profeta Isaías, ele vai dizer no seu capítulo 41, né? E versículo ali a partir do 9, né? Tu a quem tombeis desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E ele vai dizer, não temas, porque eu sou contigo, Meu Deus. não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, pastor Salatiel, é uma palavra profética nesse momento aqui que eu trago, né, do livro do profeta Isaías, um livro profético, Sim. profeta Isaías, para alguém que vai assistir, né, esse bate-papo nosso aqui pastoral, que o senhor é um pastor. Sim. E então, para o jovem, né, que está querendo ingressar, né, no ministério, né, alcançar objetivos, e junto com o ministerial vem também o secular, o familiar, né? Então Deus tem as coisas por completo nas nossas vidas. Claro. Né? Então
dos lugares mais distantes, ó, ele vai dizer: tu a quem tomei desde os confins da terra. Ou seja, como o senhor citou o exemplo de Davi, lá na vanguarda, lá no campo, né? Esse não dá nada, está cuidando de ovelhas, né? Mas eu te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, não te rejeitei. Então Deus não rejeita aquele que ele tem uma chamada. Então, aqui poderia estar outros, né? Nesse podcast aqui, mas ele escolheu nós, pastor Ival Rodrigues, pastor Salatiel, nesse tempo presente, né? Através do Jackson aí, né? Dando esse suporte, investindo em nós, né? Até nos dias de hoje, Deus usando pessoas para investir nos pastores. Eu tenho uma mensagem que diz assim: escolhido entre os escolhidos. Uma analogia rápida: quando um homem vai coabitar com a mulher, da parte genital do homem espelha mais de 500 milhões de espermas. Porém, só um fecunda. Ou seja, era para nascer Roberto, mas Deus disse: não, vai nascer Ival, porque eu tenho um projeto e um propósito. Era para nascer Ricardo, não, vai nascer Thomas, porque eu tenho um projeto e um propósito. Então nós fomos escolhidos desde o ventre, e isso aí é bíblico. Olha o que Deus diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que formasse no ventre, eu já tinha te consagrado. Antes de sair da mata, te dei as nações como profeta. Então nós não estamos aqui por um acaso. Porém, Deus faz toda essa parte, mas precisa de alguém que nos aposte, que nos incentiva. No caso ali, como o Barnabé e também o Pedro apoiaram um jovem que na primeira viagem missionária fracassou, mas se tornou um dos maiores entre os evangelhos, e hoje é lido em todo o mundo, que é Marcos, né? Era um jovem que queria fazer uma viagem missionária, mas fracassou na viagem missionária, na primeira, mas na segunda ele fez uma grande obra. É investir, é lutar em prol dessas pessoas. E eu vejo pastores como o senhor relatando aqui, trazendo esse jovem, isso muito me alegra, porque não é perca de tempo, é ganho de tempo. Isso, porque eu até estava comentando com o Thomas, né, que um dia também Deus usou, né, um líder, um pastor, para me ajudar, né, e para olhar por mim. E lógico que precisa ter o interesse da nossa parte. Eu estava orientando ele. Precisa querer, estar à disposição, dizer: eis-me aqui, né? Não almejar, né, e desejar da parte de Deus, com muita fé, com muita alegria, crescer ministerialmente, galgar degraus aí maravilhosos aí no ministério, mas se ficar de braços cruzados, olhando para as palavras negativas, né, não vai acontecer. Imagina se José do Egito fosse dar ouvido, né, dentro da casa dos próprios irmãos ali, com uma invejinha, um ciúminho, não tinha se tornado governador do Egito. Eu costumo dizer que as guerras primeiras são de pessoas que estão ao nosso lado, né? Pastor Ival, estamos chegando aqui ao final. O papo bom é esse. O papo rápido. E eu creio que vai ter a segunda parte. Esse papo pastoral é muito gratificante e relevante para vocês aí. E ainda mais vocês estão começando a carreira ministerial, escutar o pastor Ival, como os demais pastores que vêm aqui com suas experiências. Então, tem alguns minutinhos, pastor Ival. Deixe uma mensagem de reflexão, uns minutinhos, e dê suas considerações finais. Então, o que eu posso assim deixar de vivência? Que tem pessoas que olham para mim e pensam assim: pastor Ival Rodrigues, mas você é tão novo e já tem essa bagagem toda, já tem essa, né, essa firmeza assim tão forte. É porque eu comecei muito jovem mesmo e sempre procurei priorizar a ética ministerial, né, valorizar o que eu aprendi. Então hoje, mês que vem agora, outubro, né, eu sou de outubro, completo 43 anos, né, 43 anos, mas já tenho
20 anos de casado, né? Minha esposa, a professora Ana Paula, temos 2 filhas, Maria Eduarda com 18 anos, vai completar 19 agora em dezembro, e a Ana Carolina com 15 vai completar 16 anos em dezembro. E eu procurei com a minha esposa ensinar nossas filhas, né, o caminho maravilhoso de Cristo, e elas tocam tudo de instrumento, cantam, louvam ao Senhor, e são as verdadeiras bênçãos para o nosso ministério. Então, o que eu quero dizer, quando as pessoas olham e falam, poxa, mas você com 43 anos já é um pastor consagrado, convencional, que eu sou filiado a CGADB, né, nível nacional, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor José Wellington Júnior, né, que hoje é o presidente atual, convenção CIADEP do Paraná também, né, pastor Percy Fontoura, o meu tio pastor Ival foi presidente do estado também, por 3 mandatos, e estamos envolvidos no meio pastoral, né, homens de Deus. Então, é que eu aproveitei a oportunidade, né, valorizei, abracei e hoje estou aqui. Né? E a palavra, né, que eu posso deixar aqui, uma palavra tão simples, né, nesse momento, palavra tão simples, mas que tem um significado assim tremendo quando nós colocamos ela, né, no dia a dia em nossas vidas, que é o Salmo 126, né, verso 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, pastor Salatiel, é o que nós estamos comentando, né? Desse evangelho barato que eles andam levando por aí, né? Alguns líderes aí, não vamos generalizar todos, sim, mas nós estamos vendo aí na atualidade, na mídia, banalizando o ministério, né? O evangelho, banalizando o evangelho, a verdade é essa, levando as coisas de Deus a brincadeiras, enquanto nós precisamos vivenciar o que é um chamado pastoral sério, que é levando, semeando a boa palavra, a semente. Não é um mar de rosas, é com lágrimas mesmo, mas tem uma recompensa, vai ter alegria depois da prova, né? Então, sem dúvida vai ter um resultado positivo, honroso e maravilhoso. É o que está acontecendo no nosso ministério hoje e o do Senhor também, que tem uma família pautada na presença do Senhor. Amém. Então eu deixo aqui minha palavra de gratidão, de privilégio, poder estar aqui com o Senhor, contigo. O privilégio foi todo nosso. Eu me sinto muito honrado. Pastor Ival, deixa o seu @, aqui para quem quer seguir, também seguir a página da igreja. Pode deixar para os nossos telespectadores aqui. Isso, lá, né, no Instagram, Ival Costa, e também no o e-mail, né, costaival22@gmail.com, Facebook, Ival Rodrigues. Perfeito. Pastor Ival, muito obrigado. Obrigado, Thomas. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Graça e Verdade. E mais uma vez te peço, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe e faça que o evangelho se propague ainda mais. Ei, você que está pretendendo tocar algum instrumento, mas não sabe aonde começar, ou quer cantar, mas ainda não tem aquelas técnicas vocais, eu tenho uma boa notícia para você. Venha correndo para a Fioli Music. Aqui você vai ter um professor de melhor qualidade. Se você conhece a Bíblia e já ouviu falar de Asaf, está quase no mesmo nível aí o meu amigo Jackson, tá bom? E vai estar aqui, ó,
aparecendo aqui o endereço, o telefone. Vem aqui para a Fiore Music, você vai sair cantando igual um roxinol, vai estar tocando uma harpa igual o Davi. Não perca tempo, você que é aqui da região do Uberaba, Cajuru, Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo, a primeira aula é gratuita. Ele nunca falou isso para mim, mas eu já falo. A primeira aula é gratuita, vem fazer aqui uma aula experimental e você vai ver que é da melhor qualidade. E você, mulher, que quer ficar ainda mais bela, ó, está aparecendo aqui na sua tela aqui, Pri Santos Naio. Cuidar dos seus filhos, cuidar da sua unha. É a minha esposa Priscila, tem um salão ali em frente ao Shopping Cidade, no Villa Auer. Está aqui passando na telinha, liga para ela, faça o agendamento, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, até o próximo episódio.